As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Livro 4, capítulo 1. A verdadeira igreja e a necessidade de nossa união com ela. Sendo a mãe de todos os piedosos pela fé do Evangelho, Cristo se torna nosso e nós nos tornamos participantes da salvação por ele adquirida e da felicidade eterna, já foi explicado no livro anterior. Mas, como nossa ignorância e preguiça, e eu posso acrescentar a vaidade de nossas mentes, requerem auxílios externos para a produção da fé em nossos corações e seu aumento e avanço progressivo até sua conclusão, Deus providenciou tais auxílios em compaixão à nossa fraqueza. E para que a pregação do Evangelho pudesse ser mantida, ele depositou este tesouro na igreja. Ele designou pastores e mestres para que seu povo pudesse ser ensinado por suas palavras. Ele os investiu de autoridade. Em suma, não omitiu nada que pudesse contribuir para uma santa unidade de fé e para o estabelecimento de uma boa ordem. Antes de tudo, ele instituiu sacramentos, que sabemos por experiência serem meios de grande utilidade para o alimento e suporte de nossa fé. Pois enquanto estamos confinados na prisão de nossa carne, ainda não alcançamos o estado dos anjos. Deus, em sua maravilhosa providência, acomodou-se à nossa capacidade, prescrevendo um modo pelo qual pudéssemos nos aproximar dele, não obstante nossa imensa distância. Portanto, a ordem de instrução requer que agora tratemos da igreja e de seu governo, ordens e poder. Em segundo lugar, dos sacramentos, e por último, do governo civil, ao mesmo tempo em que afastamos os leitores piedosos dos abusos do papado, pelos quais Satanás corrompeu tudo que Deus designou para ser instrumental à nossa salvação. Começarei com a igreja, no seio da qual é vontade de Deus que todos os seus filhos sejam reunidos, não apenas para serem nutridos por sua assistência e ministério durante sua infância e juventude, mas também para serem governados por seu cuidado maternal até que atinjam a idade madura e finalmente cheguem ao fim de sua fé. Pois não é lícito separar aquilo que Deus uniu. A igreja é a mãe de todos aqueles que têm a ele como pai. E isso não apenas sob a lei, mas desde a vinda de Cristo. Também de acordo com o testemunho do apóstolo, que declara que a nova e celestial Jerusalém é a mãe de todos nós. O artigo do credo, em que professamos crer na igreja, refere-se não apenas à igreja visível da qual estamos falando agora, mas também a todos os eleitos de Deus, incluindo os mortos, assim como os vivos. A palavra crer é usada porque muitas vezes é impossível descobrir qualquer diferença entre os filhos de Deus e os ímpios, entre seu rebanho peculiar e as bestas selvagens. A partícula interpolada por muitos não é sustentada por nenhuma razão provável. Confesso que é geralmente adotada atualmente e não é desprovida do sufrágio da antiguidade, sendo encontrada no credo de Nância, conforme é transmitido a nós na história eclesiástica. No entanto, é evidente pelos escritos dos pais que era antigamente admitido sem controvérsia dizer creio na igreja, não na igreja. Pois não apenas esta palavra não é usada por Agostinho e pelo antigo autor da obra sobre a exposição do credo, que passa sob o nome de Cipriano, mas eles observam particularmente que haveria uma impropriedade na expressão se esta preposição fosse inserida, e confirmam sua opinião por razões não triviais. Pois declaramos que cremos em Deus porque nossas mentes dependem dele como verdadeiro e nossa confiança repousa nele. Mas isso não seria aplicável à igreja, assim como a remissão dos pecados ou a ressurreição do corpo. Portanto, embora eu seja avesso a contendas sobre palavras, preferiria adotar uma fraseologia adequada para expressar o assunto do que afetar formas de expressão pelas quais o assunto seria desnecessariamente envolvido em obscuridade. O objetivo desta cláusula é nos ensinar que, embora o diabo mova todos os meios para destruir a graça de Cristo e todos os inimigos de Deus exerçam a mais feroz violência na mesma tentativa, ainda assim sua graça não pode ser extinta, nem seu sangue pode ser tornado estéril de modo a não produzir algum fruto. Aqui devemos considerar tanto a eleição secreta de Deus quanto sua vocação interna, porque ele só conhece os que são seus e os mantém encerrados sob seu selo, para usar a expressão de Paulo, exceto que eles carreguem sua impressão, pela qual podem ser distinguidos dos reprovados. Mas, porque um pequeno e desprezível número está oculto entre uma vasta multidão,
e alguns grãos de trigo estão cobertos com um monte de palha, devemos deixar a Deus sozinho o conhecimento de sua igreja, cuja fundação é sua eleição secreta. Não é suficiente incluir em nossos pensamentos e mentes toda a multidão dos eleitos, a menos que concebamos tal unidade da igreja na qual sabemos que estamos verdadeiramente enxertados. Pois, a menos que estejamos unidos a todos os outros membros sob Cristo, nosso cabeça, não podemos ter esperança da herança futura. Portanto, a igreja é chamada católica ou universal, porque não poderia haver 2 ou 3 igrejas sem que Cristo estivesse dividido, o que é impossível. Mas todos os eleitos de Deus estão tão conectados entre si em Cristo que, assim como dependem de uma cabeça, crescem juntos como um só corpo, compactados como membros do mesmo corpo, sendo verdadeiramente um, vivendo por uma só fé, esperança e caridade, através do mesmo Espírito Divino, sendo chamados não apenas para a mesma herança da vida eterna, mas também para uma participação de um só Deus e Cristo. Portanto, embora a melancólica desolação que nos cerca pareça proclamar que não resta nada da igreja, lembremos que a morte de Cristo é frutífera e que Deus preserva maravilhosamente sua igreja, como que em esconderijos, de acordo com o que disse a Elias. Eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Este artigo do credo, no entanto, relaciona-se em certa medida com a igreja externa, para que cada um de nós possa manter um acordo fraternal com todos os filhos de Deus, possa prestar devida deferência à autoridade da igreja e, uma palavra, possa conduzir-se como um dos membros do rebanho. Portanto, acrescentamos a comunhão dos santos, uma cláusula que, embora geralmente omitida pelos antigos, não deve ser negligenciada, porque expressa excelentemente o caráter da igreja, como se tivesse sido dito que os santos estão unidos na comunhão de Cristo, sob a condição de que, quaisquer benefícios que Deus lhes confere, eles devem mutuamente comunicar uns aos outros. Isso não destrói a diversidade da graça, pois sabemos que os dons do Espírito são distribuídos de várias maneiras, nem perturba a ordem da política civil, que assegura a cada indivíduo o gozo exclusivo de sua propriedade, pois é necessário para a preservação da paz da sociedade que os homens tenham posses peculiares e distintas. Mas a comunidade afirmada é como Lucas descreve, que a multidão dos que creram era de um só coração e de uma só alma. E Paulo, quando exalta os efésios a serem um só corpo e um só espírito, assim como foram chamados em uma só esperança. Nem é possível, se estão verdadeiramente persuadidos de que Deus é um Pai comum para todos eles e Cristo seu cabeça comum, que, estando unidos em afeto fraternal, eles devem mutuamente comunicar suas vantagens uns aos outros. Agora, é de grande importância para nós saber que benefício recebemos disso, pois cremos na Igreja para ter uma certa certeza de que somos membros dela, pois assim nossa salvação repousa sobre fundamentos firmes e sólidos, de modo que não pode cair em ruína, embora toda a estrutura do mundo deva ser dissolvida. Primeiro, está fundada na eleição de Deus e não pode estar sujeita a nenhuma variação ou falha, exceto com a subversão de sua eterna providência. Em segundo lugar, está unida à estabilidade de Cristo, que não permitirá que seu povo fiel, seja separado dele, assim como não permitirá que seus membros sejam despedaçados. Além disso, temos certeza de que, enquanto continuarmos no seio da Igreja, permaneceremos em posse da verdade. Por fim, entendemos que essas promessas nos pertencem. No Monte Sião haverá libertação. Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Tal é o efeito da união com a Igreja, que nos mantém na comunhão com Deus. A própria palavra comunhão também contém abundante consolação, pois enquanto é certo que tudo o que o Senhor confere a seus membros nos pertence, nossa esperança é confirmada por todos os benefícios que eles desfrutam. Mas, para abraçar a unidade da Igreja neste assunto, não é necessário, como observamos, ver a Igreja com nossos olhos ou senti-la com nossas mãos. Ao contrário, por ser um objeto de fé, somos ensinados que ela não é menos considerada como existente quando escapa à nossa observação do que se fosse evidente aos nossos olhos. Nossa fé não é menos válida porque reconhece a Igreja que não compreendemos plenamente, pois não somos ordenados a distinguir os reprovados dos eleitos, o que não é nossa competência, mas sim de Deus. Somos apenas requeridos a ter a certeza em nossas mentes de que todos aqueles que, pela misericórdia de Deus Pai, através da influência eficaz do Espírito Santo, alcançaram a participação em Cristo,
são separados como a possessão e porção peculiar de Deus, e que, sendo contados entre eles, somos participantes de tão grande graça. Mas como nosso objetivo atual é tratar da igreja visível, podemos aprender até mesmo pelo título de mãe quão útil e até mesmo necessário é para nós conhecê-la, uma vez que não há outra forma de entrada na vida, a menos que sejamos concebidos por ela, nascidos dela. Nutridos em seu seio e continuamente preservados sob seu cuidado e governo, até que nos despamos desta carne mortal e nos tornemos como os anjos. Pois nossa fraqueza não admite nossa dispensa de sua escola. Devemos continuar sob sua instrução e disciplina até o fim de nossas vidas. É também a ser notado que fora de seu seio não pode haver esperança de remissão de pecados ou qualquer salvação, de acordo com o testemunho de Joel e Isaías, o que é confirmado por Ezequiel, quando ele denuncia que aqueles a quem Deus exclui da vida celestial não serão inscritos entre seu povo. Ao contrário, aqueles que se dedicam ao serviço de Deus são ditos inscrever seus nomes entre os cidadãos de Jerusalém. Por essa razão, o salmista diz: lembra-te de mim, ó Senhor, com o favor que tu tens para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem dos teus escolhidos, para que eu me alegre na alegria da tua nação, para que eu me glorie na tua herança. Nestas palavras, o favor paternal de Deus e o testemunho peculiar da vida espiritual são restritos ao seu rebanho, para nos ensinar que é sempre extremamente perigoso estar separado da igreja. Mas vamos prosseguir para afirmar o que pertence a este assunto. Paulo escreve que Cristo, para que pudesse encher todas as coisas, deu alguns apóstolos, alguns profetas, alguns evangelistas, alguns pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vemos que, embora Deus pudesse facilmente tornar seu povo perfeito em um único momento, não era sua vontade que eles crescessem até a idade madura, mas sob a educação da igreja. Vemos os meios expressos. A pregação da doutrina celestial é atribuída aos pastores. Vemos que todos estão colocados sob a mesma regulamentação, a fim de que possam se submeter com gentileza e disposição de espírito a serem governados pelos pastores, que são designados para esse propósito. Isaías já havia descrito o reino de Cristo com este caráter. Meu espírito que está sobre ti, e minhas palavras que coloquei em tua boca não se apartarão de tua boca, nem da boca de tua descendência, nem da boca da descendência de tua descendência, desde agora e para sempre. Daí se segue que todos que rejeitam o alimento espiritual para suas almas, que lhes é oferecido pelas mãos da igreja, merecem perecer de fome e necessidade. É Deus quem nos inspira com fé, mas é através da instrumentalidade do Evangelho, de acordo com a declaração de Paulo, que a fé vem pelo ouvir. Assim, o poder para salvar reside em Deus, mas, como o mesmo apóstolo testemunha em outro lugar, ele o manifesta na pregação do Evangelho. Com esse propósito, em épocas passadas, ele ordenou que assembleias solenes fossem realizadas no santuário, para que a doutrina ensinada pela boca do sacerdote pudesse manter a unidade da fé. O propósito daqueles magníficos títulos, onde o templo é chamado de descanso de Deus, seu santuário e lugar de habitação, onde se diz que ele habita entre os querubins, não era outro senão promover a estima, o amor, a reverência e a dignidade da doutrina celestial, que a visão de um mortal e desprezado homem, de outra forma, diminuiria grandemente. Portanto, devemos saber que temos um tesouro inestimável comunicado a nós por vasos de barro. Deus mesmo se apresenta e, assim como é o autor deste arranjo, será reconhecido como presente em sua instituição. Portanto, depois de ter proibido seu povo de se dedicar a augúrios, adivinhações, artes mágicas, necromancia e outras superstições, ele acrescenta que lhes dará o que deve ser suficiente para todos os propósitos, a saber, que nunca os deixará sem profetas. Agora, assim como ele não se referiu a seu povo antigo a anjos, mas levantou professores terrenos que desempenhavam as funções dos anjos. Assim, nos dias atuais, ele se agrada em nos ensinar pela instrumentalidade de homens. E assim como anteriormente não se contentou com a lei escrita, mas designou os sacerdotes como intérpretes, aos quais o povo poderia perguntar seu verdadeiro significado. Assim, nos dias atuais, ele não apenas requer que sejamos atentos à leitura, mas também designou professores para nossa assistência.
Isso traz uma dupla vantagem, pois, por um lado, é uma boa prova de nossa obediência quando ouvimos seus ministros, como se ele estivesse nos dirigindo pessoalmente. E, por outro lado, ele providenciou para nossa fraqueza, escolhendo nos dirigir através do meio de intérpretes humanos, para que ele possa nos atrair suavemente a ele, em vez de nos afastar dele por seus trovões. A propriedade desse modo familiar de ensinar é evidente para todos os piedosos, a partir do terror com que a majestade de Deus os alarma justamente. Aqueles que consideram a autoridade da doutrina como enfraquecida pela mediocridade dos homens chamados a ensiná-la revelam sua ingratidão, pois entre tantos excelentes dons com os quais Deus adornou a humanidade, é um privilégio peculiar que ele consagre os lábios e as línguas dos homens ao seu serviço, para que sua voz possa ser ouvida neles. Portanto, não devemos, de nossa parte, relutar em receber e obedecer a doutrina da salvação proposta a nós por seu expresso comando, pois embora o poder de Deus não esteja confinado a meios externos. Percebeu que ao fazer isso, estava não apenas desonrando a Deus, mas também incorrendo em um erro grave, pois os templos são lugares designados para a adoração e a comunhão com o divino. Afirmamos que Deus confirmou para nós o modo ordinário de ensino, e os rejeitadores fanáticos disso necessariamente se envolvem em muitas armadilhas fatais. Muitos são levados pelo orgulho, desprezo ou inveja a se persuadirem de que podem se beneficiar suficientemente lendo e meditando em particular, desprezando assim as assembleias públicas e considerando a pregação como desnecessária. Mas, como fazem tudo ao seu alcance para dissolver e romper o vínculo de unidade que deve ser preservado, nenhum deles escapa à justa punição dessa impiedosa ruptura. Todos se envolvem em erros pestilentos e devaneios perniciosos. Portanto, para que a pura simplicidade da fé floresça entre nós, não devemos hesitar em usar este exercício de piedade que a instituição divina mostrou ser necessário e que Deus tão repetidamente nos recomenda. Nunca se encontrou entre os mais extravagantes dos mortais alguém tão insolente a ponto de dizer que devemos fechar nossos ouvidos a Deus. Mas os profetas e professores piedosos em todas as épocas tiveram uma difícil luta com os ímpios, cuja arrogância nunca pode se submeter a ser ensinada pelos lábios e ministério de homens. Isso é nada menos do que enfrentar a imagem de Deus, que nos é revelada na doutrina. Para os fiéis, a antiga dispensação foi direcionada a buscar a face de Deus no santuário, e isso é tão frequentemente repetido na lei, não por outra razão, mas porque a doutrina da lei e as exortações dos profetas lhes apresentavam uma imagem vívida de Deus, como Paulo declara que sua pregação exibia a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E quanto maior a detestação devemos ter por aqueles apóstatas que fazem de seu estudo causar divisões nas igrejas, como se quisessem afastar as ovelhas do aprisco e lançá-las nas garras dos lobos. Mas lembremos o que citamos de Paulo. A igreja só pode ser edificada pela pregação de sua palavra, e os santos não têm nenhum vínculo comum de união que os mantenha juntos, exceto enquanto aprendem e se beneficiam em um só acordo, observando a ordem que Deus prescreveu para a igreja. Foi principalmente para esse fim, como já afirmei, que os fiéis sob a lei foram ordenados a recorrer ao santuário, porque Moisés não apenas o celebra como a residência de Deus, mas também declara que é o lugar onde Deus fixou o registro de seu nome, o que, sem a doutrina da piedade, ele sugere claramente que não teria utilidade. E é indubitavelmente pela mesma razão que Davi se queixa com grande amargura de alma de ser impedido de acessar o tabernáculo pela crueldade tirânica de seus inimigos. Para muitas pessoas, isso pode parecer uma lamentação pura, pois poderia ser apenas uma perda muito trivial, e não uma privação de muita satisfação estar ausente do tribunal do templo, desde que estivesse na posse de outros prazeres. Mas por essa única preocupação, ansiedade e tristeza, ele se queixa de que está angustiado, atormentado e quase consumido, porque nada é mais valorizado pelos crentes do que essa assistência pela qual Deus gradualmente eleva seu povo de um grau de elevação a outro. É também a ser notado que Deus sempre se manifestou aos santos pais no espelho de sua doutrina, de tal maneira que seu conhecimento dele era espiritual. Daí o templo não apenas era chamado de sua face, mas para evitar toda superstição também foi designado como seu estrado. E essa é a feliz conjunção na unidade da fé, de que Paulo fala,
quando todos, do mais alto ao mais baixo, aspiram em direção à cabeça. Todos os templos que os gentios ergueram a Deus, sem outro propósito, não eram nada além de uma profanação de seu culto, um crime que, embora não em igual medida, também foi frequentemente cometido pelos judeus. Estevão os reprova por isso na linguagem de Isaías. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra é meu estrado. Porque Deus somente santifica templos por sua palavra, para que possam ser legitimamente usados para seu culto. E se presumidamente tentarmos qualquer coisa sem seu comando, o mau comércio é imediatamente seguido por novas invenções que multiplicam o mal sem fim. Xerxes, no entanto, agiu com grande indiscrição quando, a conselho dos magos, queimou ou demoliu todos os templos da Grécia, a partir da opinião absurda de que os deuses, a quem todo o espaço deveria ser deixado perfeitamente livre, deveriam ser encerrados dentro daquelas construções. Paredes e telhados, como se não estivesse no poder de Deus descer de nenhuma forma até nós, e ao mesmo tempo não fazer nenhuma mudança de lugar ou nos confinar a meios terrenos, mas ao contrário, usá-los como veículos para nos elevar em direção à sua glória celestial, que preenche todas as coisas com sua imensidão, assim como transcende os céus em sua sublimidade. Agora, como a era presente testemunhou uma violenta disputa a respeito da eficácia do ministério, alguns exagerando sua dignidade além da medida, e outros sustentando que é uma transferência criminosa para o homem mortal do que pertence propriamente ao Espírito Santo, supor que ministros e professores penetrem na mente e no coração, de modo a corrigir a cegueira de um e a dureza do outro. Devemos proceder a uma decisão desta controvérsia. Os argumentos apresentados de ambos os lados podem ser facilmente reconciliados por uma cuidadosa observação das passagens em que Deus, o autor da pregação, conectando seu espírito a ela, promete que será seguida de sucesso, ou aquelas em que, separando-se de todas as ajudas externas, atribui o início da fé, bem como seu progresso subsequente, inteiramente e exclusivamente a si mesmo. O ofício do segundo Elias, segundo Malaquias, era iluminar as mentes e converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos. Cristo declara que enviou seus discípulos para que eles dessem frutos de seus trabalhos. O que esse fruto era é brevemente definido por Pedro, quando ele diz que somos gerados de novo, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Portanto, Paulo se gloria de que gerou os coríntios por meio do Evangelho e que eles eram o selo de seu apostolado. E mesmo que ele não era um ministro da letra, meramente atingindo o ouvido com um som vocal, mas que a energia do Espírito lhe foi dada para tornar sua doutrina eficaz. No mesmo sentido, ele afirma em outra epístola que seu Evangelho não veio apenas em palavras, mas também em poder. Ele declara também aos Gálatas que receberam o Espírito pela audição da fé. Em suma, há vários lugares em que ele não apenas se representa como um trabalhador junto com Deus, mas até atribui a si mesmo o ofício de comunicar a salvação. Ele certamente nunca avançou todas essas coisas para se arrogar o menor louvor independente de Deus, como ele afirma brevemente em outras passagens. Nossa entrada até vocês não foi em vão. Eu trabalho, esforçando-me segundo sua operação, que opera em mim poderosamente. Aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, o mesmo foi poderoso em mim para com os gentios. Além disso, é evidente em outros lugares que ele deixa os ministros possuídos de nada, considerados em si mesmos. Nem é ele que planta alguma coisa, nem ele que rega, mas Deus que dá o crescimento. Novamente, eu trabalhei mais abundantemente do que todos eles, ainda que não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. E é certamente necessário ter em mente aquelas passagens em que Deus atribui a si mesmo a iluminação da mente e a renovação do coração. E assim declara ser sacrilégio para o homem arrogar para si qualquer parte em qualquer um dos dois. No entanto, todos que atendem com docilidade de mente aos ministros que Deus designou aprenderão pelo efeito benéfico que esse modo de ensino não foi em vão agradável a Deus, e que esse jugo de modéstia não foi sem razão imposto sobre os crentes. A partir do que foi dito, concebo que deve agora ser evidente qual julgamento devemos formar a respeito da Igreja, que é visível aos nossos olhos e cai sob nosso conhecimento. Pois notamos que a palavra Igreja é usada nas Sagradas Escrituras em dois sentidos.
Às vezes, quando mencionam a igreja, pretendem aquela que é realmente tal aos olhos de Deus, na qual não são recebidos senão aqueles que, por adoção e graça, são filhos de Deus e, pela santificação do Espírito, são os verdadeiros membros de Cristo. E então compreende não apenas os santos em qualquer momento residentes na terra, mas todos os eleitos que viveram desde o princípio do mundo. Mas a palavra igreja é frequentemente usada nas Escrituras para designar toda a multidão dispersa por todo o mundo que professa adorar um só Deus e Jesus Cristo, que são iniciados em sua fé pelo batismo, que testificam sua unidade na verdadeira doutrina, trina e caridade por uma participação da Sagrada Ceia, que consentem com a palavra do Senhor e preservam o ministério que Cristo instituiu para o propósito de pregá-la. Nesta igreja estão incluídos muitos hipócritas que não têm nada de Cristo, exceto o nome e a aparência. Muitas pessoas ambiciosas, avarentas, invejosas, caluniadoras e dissolutas em suas vidas, que são toleradas por um tempo, seja porque não podem ser condenadas por um processo legítimo ou porque a disciplina não é sempre mantida com vigor suficiente. Acreditamos na igreja que é invisível para nós e conhecida apenas por Deus. Portanto, esta igreja que é visível para os homens, somos ordenados a honrar e a manter comunhão com ela. Assim, o Senhor a descreveu por certos sinais e características, sendo a prerrogativa peculiar de Deus conhecer os que são seus, como já afirmamos a partir de Paulo, e nos proteger contra a presunção humana, indo a tal extremo. A experiência do dia a dia nos ensina quão longe seus juízos secretos transcendem todas as nossas apreensões, pois aqueles que pareciam os mais abandonados e eram geralmente considerados sem esperança, são chamados por sua bondade de volta ao caminho certo, enquanto alguns que pareciam estar em melhor situação do que outros caem em perdição, de acordo com a predestinação secreta de Deus. Portanto, como observa Agostinho, há muitas ovelhas fora do redil da igreja e muitos lobos dentro, pois ele conhece e sela aqueles que não conhecem nem a ele, nem a si mesmos. Aqueles que externamente levam seu selo, seus olhos sozinhos podem discernir quem são verdadeiramente santos e perseverar até o fim, que é a consumação da salvação. Por outro lado, como ele viu ser em certa medida necessário que soubéssemos quem deveria ser considerado como seus filhos, ele se acomodou à nossa capacidade e, como não era necessário que tivéssemos uma certeza de fé nesse ponto, ele substituiu em seu lugar um julgamento de caridade, segundo o qual devemos reconhecer como membros da Igreja todos aqueles que, por uma confissão de fé, uma vida exemplar e uma participação nos sacramentos, professam o mesmo Deus e Cristo que nós. Mas o conhecimento do corpo em si, sendo mais necessário para nossa salvação, ele o distinguiu por características mais claras e evidentes. Daí a igreja visível se ergue conspícua à nossa vista, pois onde quer que encontremos a palavra de Deus pura sendo pregada e ouvida, e os sacramentos administrados de acordo com a instituição de Cristo, ali não há dúvida de que é uma igreja de Deus, pois sua promessa nunca pode enganar. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mas para que possamos ter uma compreensão clara de todo este assunto, vamos proceder pelos seguintes passos. A Igreja Universal é toda a multidão coletada de todas as nações, que, embora dispersas em países amplamente diferentes umas das outras, consentem na mesma verdade da doutrina divina e estão unidas pelo vínculo da mesma religião. Nessa Igreja Universal estão compreendidas igrejas particulares distribuídas de acordo com a necessidade humana em várias cidades e vilas, e cada uma delas é justamente distinguida pelo nome e autoridade de uma igreja. E que indivíduos que, ao professar piedade, estão inscritos entre as igrejas da mesma descrição, embora sejam realmente estranhos a qualquer igreja particular, pertencem, no entanto, em algum aspecto a ela, até que sejam expulsos dela por uma decisão pública. Há, no entanto, alguma diferença no modo de julgar a respeito de pessoas privadas e igrejas, pois pode acontecer que, no caso de pessoas que consideramos totalmente indignas da sociedade dos piedosos, em virtude do consentimento comum da igreja, pelo qual são toleradas no corpo de Cristo, sejamos obrigados a tratá-las como irmãos e a incluí-las no número dos crentes. Em nossa opinião privada, não consideramos tais pessoas como membros da igreja, mas deixamos a elas a posição que ocupam entre o povo de Deus até que lhes seja retirada por autoridade legítima. Mas a respeito da congregação em si,
Devemos formar um julgamento diferente. Se elas possuem e honram o ministério da palavra e a administração dos sacramentos, estão sem dúvida aptas a serem consideradas como uma igreja, pois é certo que a palavra e os sacramentos não podem estar desatendidos sem alguns bons efeitos. Dessa maneira, preservamos a unidade da Igreja Universal, que os espíritos diabólicos sempre têm procurado destruir, e, ao mesmo tempo, sem interferir na autoridade dessas assembleias legítimas que a conveniência local distribuiu em diferentes lugares. Afirmamos que os sinais pelos quais a Igreja deve ser distinguida são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos. Esses não podem existir em nenhum lugar sem produzir frutos e serem prosperados com a bênção de Deus. Não afirmo que, sempre que a palavra é pregada, os bons efeitos dela aparecem imediatamente, mas que nunca é recebida de modo a obter um estabelecimento permanente sem exibir alguma eficácia. No entanto, isso pode ocorrer onde a palavra é ouvida com reverência e os sacramentos não são negligenciados. Ali descobrimos, enquanto isso acontece, uma aparência da Igreja que não está sujeita a nenhuma suspeita de incerteza, da qual ninguém pode desprezar com segurança a autoridade ou rejeitar as admoestações, ou resistir aos conselhos ou menosprezar as censuras, muito menos se separar dela e romper sua unidade. Pois o Senhor estima tanto a comunhão de sua Igreja que considera todo aquele que se retira perversamente de qualquer sociedade cristã que preserva o verdadeiro ministério da palavra e dos sacramentos como um traidor e apóstata da religião. Ele recomenda a autoridade da Igreja de tal maneira que considera cada violação dela e infringência da sua própria como algo grave. Não é uma circunstância trivial que a Igreja seja chamada de casa de Deus, o pilar e fundamento da verdade. Pois nessas palavras Paulo significa que, para manter a verdade de Deus de ser perdida no mundo, a Igreja é sua fiel guardiã. Porque foi a vontade de Deus, por meio do ministério da Igreja, preservar uma pregação pura de sua palavra e manifestar-se como nosso afetuoso Pai, enquanto nos nutre com alimento espiritual e provê todas as coisas que contribuem para a nossa salvação. Também não é pequeno louvor que a Igreja seja escolhida e separada por Cristo para ser sua esposa, sem mancha ou ruga, para ser seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Daí se segue que uma saída da Igreja é uma renúncia a Deus e a Cristo, e tal dissensão criminosa deve ser evitada ainda mais, porque enquanto nos esforçamos, na medida do possível, para destruir a verdade de Deus, merecemos ser esmagados pelos mais poderosos trovões de sua ira. Não é possível imaginar um crime mais atroz do que aquela perfídia sacrílega que viola a relação conjugal que o Filho unigênito de Deus se dignou a formar conosco. Portanto, devemos diligentemente reter aqueles caracteres impressos em nossas mentes e avaliá-los de acordo com o julgamento de Deus, pois não há nada que Satanás se esforce mais para realizar do que remover e destruir um ou ambos. E, ao mesmo tempo, apagar e obliterar essas marcas e assim tirar toda a verdadeira e genuína distinção da Igreja. Em outro momento, inspirar-nos com desprezo por elas e assim nos expulsar da Igreja por uma separação aberta. Por sua sutileza, aconteceu que em algumas épocas a pregação pura da palavra desapareceu completamente. E nos dias atuais, ele está trabalhando com a mesma malignidade para derrubar o ministério que, no entanto, Cristo ordenou em sua Igreja, de modo que, se fosse retirado, a edificação da Igreja estaria completamente acabada. Quão perigosa, então, quão fatal é a tentação quando ela até entra no coração de um homem para se retirar daquela congregação na qual ele descobre aqueles sinais e caracteres que o Senhor considerou suficientemente descritivos de sua Igreja. Vemos, no entanto, que é necessário observar grande cautela de ambos os lados, pois para evitar que a impostura nos engane sob o nome de Igreja, toda congregação que assume esse nome deve ser submetida a essa prova, como o ouro ao toque. Se tiver a ordem prescrita pelo Senhor na palavra e nos sacramentos, não nos enganará. Podemos, com segurança, render a ela a honra devida a todas as igrejas. Pelo contrário, se pretender o nome de uma igreja sem a palavra e os sacramentos, devemos estar cientes de tais pretensões ilusórias com tanta cautela quanto, no outro caso, devemos usar ao evitar a presunção e o orgulho quando afirmamos que o puro ministério da palavra e a ordem pura na celebração dos sacramentos são uma garantia e um penhor suficientes para que possamos abraçar com segurança a sociedade na qual ambos são encontrados como uma verdadeira igreja.
levamos a observação a este ponto. Tal sociedade nunca deve ser rejeitada enquanto continuar nessas coisas, embora em outros aspectos possa ser responsabilizada por muitas falhas. É possível, além disso, que alguma falha possa insinuar-se na pregação da doutrina ou na administração dos sacramentos, o que não deve nos alienar de sua comunhão, pois todos os artigos da verdadeira doutrina não são da mesma descrição. Alguns são tão necessários e devem ser conhecidos que devem ser universalmente recebidos como princípios fixos e indubitáveis, como os máximas peculiares da religião, tais como que há um Deus, que Cristo é Deus e o Filho de Deus, que nossa salvação depende da misericórdia de Deus e assim por diante. Há outros que são controversos entre as igrejas, mas sem destruir a unidade da fé. Pois por que deveria haver uma divisão sobre esse ponto, se uma igreja é da opinião de que as almas, em sua partida de seus corpos, são imediatamente levadas ao céu, e outra igreja se atreve a não determinar nada a respeito de sua situação local, mas está, no entanto, firmemente convencida de que elas vivem para o Senhor? E se essa diversidade de sentimentos de ambos os lados estiver livre de toda afeição pela contenda e obstinação de afirmação, a linguagem do apóstolo é: portanto, quantos somos perfeitos, sejamos assim. E se em alguma coisa sois de outro modo, Deus vos revelará até isso. Não é isso suficiente para mostrar que uma diversidade de opinião a respeito desses pontos não essenciais não deve ser causa de discórdia entre os cristãos. É de fato importante que devamos concordar em tudo. Mas como não há pessoa que não esteja envolta em alguma nuvem de ignorância, ou devemos não permitir nenhuma igreja, ou devemos perdoar erros naquelas coisas das quais as pessoas podem estar ignorantes, sem violar a essência da religião ou incorrer na perda da salvação. Aqui, eu não gostaria de ser entendido como pleiteando por quaisquer erros, mesmo os menores, ou recomendando que eles sejam encorajados por conivência. Mas mantenho que não devemos, por conta de cada trivial diferença de opinião, abandonar a igreja que retém a doutrina salvadora e pura que assegura a preservação da piedade e apoia o uso dos sacramentos instituídos por nosso Senhor. Enquanto isso, se nos esforçamos para corrigir o que desaprovamos, estamos agindo neste caso de acordo com nosso dever. E para isso somos encorajados pela direção de Paulo. Se algo for revelado a outro que está sentado, que o primeiro guarde a paz. Isso demonstra que cada membro da igreja é obrigado a se esforçar para a edificação geral, de acordo com a medida de sua graça, desde que o faça de maneira decente e em ordem. Ou seja, não devemos abandonar a comunhão da igreja, nem, ao continuar nela, perturbar sua paz e disciplina bem regulada. Mas, ao suportar as imperfeições da vida, devemos levar nossa indulgência muito mais longe, pois este é um ponto em que somos muito propensos a errar. E aqui Satanás está à espreita para nos enganar com artimanhas não comuns. Sempre houve pessoas que, a partir de uma falsa noção de santidade perfeita, como se já fossem espíritos desencarnados, desprezavam a sociedade de todos os homens em quem podiam descobrir qualquer resquício de fraqueza humana. Assim eram na antiguidade os cátaros e também os donatistas, que se aproximaram da mesma tolice. Assim, nos dias atuais, são alguns dos anabatistas que gostariam de ser considerados como tendo avançado em piedade, além de todos os outros. Há outros que erram mais por um zelo inconsiderado pela justiça do que por esse orgulho irracional, pois quando percebem que entre aqueles a quem o evangelho é pregado, sua doutrina não é seguida por efeitos correspondentes na vida, imediatamente pronunciam que ali não existe igreja. Este é, de fato, um motivo muito justo para a ofensa e um pelo qual fornecemos mais do que suficiente ocasião na presente época infeliz. Também não é possível desculpar nossa abominável inatividade, que o Senhor não permitirá que escape impune e que já começou a castigar com pesados açoites. Ai de nós, portanto, que pela dissolução de nossos crimes, causamos que consciências fracas sejam feridas por nossa causa. Mas, por outro lado, o erro das pessoas de quem agora falamos consiste em não saber como fixar limites à sua ofensa. Pois onde nosso Senhor exige o exercício da misericórdia, elas a negligenciam completamente e se entregam a uma severidade imoderada, supondo ser impossível a existência da igreja onde não há uma pureza e integridade de vida perfeitas. Por um ódio aos crimes, elas se afastam da verdadeira igreja, enquanto imaginam estar apenas se retirando das facções dos ímpios.
Alegam que a Igreja de Cristo é santa, mas que também devem entender que ela é composta de homens bons e maus misturados. Que ouçam aquela parábola dos lábios de Cristo, onde é comparada a uma rede na qual peixes de todos os tipos são coletados e nenhuma separação é feita até que sejam expostos na praia. Que ouçam outra parábola comparando a igreja a um campo que, após ter sido semeado com boa semente, é corrompido pela astúcia de um inimigo com joio, do qual nunca é limpo até que a colheita seja trazida para o celeiro. Por fim, que ouçam outra comparação da igreja a uma eira, na qual o trigo é coletado de tal maneira que fica oculto sob a palha, até que, após ser cuidadosamente purificado pela debulha e peneiração, é finalmente armazenado no celeiro. Mas se nosso Senhor declara que a igreja deve laborar sob esse mal e ser sobrecarregada com uma mistura de homens ímpios até o dia do juízo, é vão buscar uma igreja livre de toda mancha. Mas eles exclamam que é uma coisa intolerável que a peste dos crimes prevaleça tão amplamente. Concordo que seria feliz se o fato fosse diferente, mas em resposta apresento-lhes o julgamento do apóstolo. Entre os coríntios, mais de alguns se desviaram e a infecção havia se apoderado quase de toda a sociedade. Não havia uma única espécie de pecado, mas muitos, e não eram faltas triviais, mas crimes terríveis. E não havia apenas uma corrupção de costumes, mas também de doutrina. Neste caso, qual é a conduta do Santo Apóstolo, o órgão do Espírito Celestial, pelo testemunho do qual a igreja se sustenta ou cai? Ele busca separá-los. Ele os rejeita do reino de Cristo. Ele os atinge com o raio do mais severo anátema. Ele não apenas não faz nenhuma dessas coisas, mas ao contrário reconhece e fala deles como uma igreja de Cristo e uma sociedade de santos. Se havia uma igreja entre os coríntios onde contendas, facções e emulações estavam em fúria, onde a cupidez, disputas e litígios prevaleciam, onde um crime execrável, mesmo entre os gentios, era publicamente sancionado, onde o nome de Paulo, que eles deveriam ter reverenciado como seu pai, era insolentemente difamado, onde alguns ridicularizavam a doutrina da ressurreição, com a subversão da qual todo o evangelho seria aniquilado, onde as graças de Deus eram subservientes à ambição em vez de à caridade, onde muitas coisas eram conduzidas sem decência e ordem, ainda permanecia uma igreja, porque o ministério da palavra e dos sacramentos não era rejeitado. Quem pode recusar o nome de igreja àqueles que não podem ser acusados nem de 1/10 parte dos crimes e àqueles que demonstram tal violência e severidade contra as igrejas da presente era? Pergunto como teriam se comportado em relação aos Gálatas, que quase abandonaram completamente o Evangelho, mas entre os quais, no entanto, o mesmo apóstolo encontrou igrejas. Eles objetam que Paulo reprova amargamente os coríntios por admitirem um ofensor atroz em sua companhia e segue essa reprovação com uma declaração geral de que não é lícito comer com um homem de vida escandalosa. Aqui eles exclamam: se não é lícito comer pão comum com ele, como pode ser lícito unir-se a ele na ceia do Senhor? Confesso que é uma grande desgraça se pessoas de vidas imorais ocupam lugares entre os filhos de Deus. E se o sagrado corpo de Cristo é prostituído a eles, a desgraça é enormemente aumentada. De fato, se as igrejas forem bem reguladas, não permitirão que pessoas de caráter abandonado estejam entre elas, nem admitirão promiscuamente os dignos e os indignos àquela sagrada ceia. Mas, como os pastores nem sempre são tão diligentes em vigiar sobre eles e às vezes exercem mais indulgência do que deveriam, ou são impedidos de exercer a severidade que desejariam, acontece que até mesmo aqueles que são abertamente ímpios não são sempre expulsos da sociedade dos santos. Reconheço que isso é uma falha e não tenho nenhuma inclinação para atenuá-la, uma vez que Paulo a reprova severamente nos coríntios. Mas, embora a igreja possa ser deficiente em seu dever, não se segue que seja papel de cada indivíduo passar um julgamento de separação por si mesmo. Admito que é dever de um homem piedoso se afastar de toda intimidade privada com os ímpios e não se envolver em qualquer conexão voluntária com eles. Mas é uma coisa evitar a convivência familiar com os ímpios, e outra, por ódio a eles, renunciar à comunhão da igreja. E pessoas que consideram sacrílego participar com eles do pão do Senhor são, a esse respeito, muito mais rígidas do que Paulo, pois quando ele nos exorta a uma participação pura e santa, não exige que um examine o outro, ou mesmo que um examine toda a igreja, mas que cada indivíduo se prove.
Se fosse ilícito comunicar-se com uma pessoa indigna, certamente nos teria ordenado que olhássemos ao nosso redor para ver se não havia alguém na multidão cuja impureza pudesse nos contaminar. Mas, como ele apenas exige que cada um examine a si mesmo, ele mostra que não é o menor dano para nós se algumas pessoas indignas se intrometem entre nós. E isso está plenamente implícito no que ele depois acrescenta. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si mesmo. Ele não diz para os outros, mas para si mesmo, e com razão suficiente, pois não deve ser deixado ao julgamento de cada indivíduo quem deve ser admitido na igreja e quem deve ser expulso dela. Essa autoridade pertence a toda a igreja e não pode ser exercida sem uma ordem legítima, como será mais amplamente declarado mais adiante. Portanto, seria injusto que qualquer indivíduo fosse contaminado pela indignidade de outro, cuja aproximação não está nem em seu poder, nem em seu dever prevenir. Mas, embora essa tentação às vezes surja até mesmo para homens bons, a partir de um zelo inconsiderado pela justiça, geralmente encontraremos que a severidade excessiva se deve mais ao orgulho e à arrogância, e a uma falsa opinião que as pessoas têm de sua própria santidade superior do que à verdadeira santidade, e a uma preocupação real com seus interesses. Aqueles, portanto, que são mais ousados em promover uma separação da igreja e agir como se fossem porta-estandartes na revolta, geralmente não têm outro motivo senão fazer uma exibição ostensiva de sua própria excelência superior e seu desprezo por todos os outros. Agostinho observa corretamente e com discernimento que, enquanto a regra e o método piedosos da disciplina eclesiástica devem principalmente considerar a unidade do espírito no vínculo da paz, que o apóstolo ordenou que fosse preservada pela mútua tolerância, e que, não sendo preservada, a punição medicinal se mostra não apenas supérflua, mas até mesmo perniciosa, e, portanto, não deve mais ser medicinal. Aqueles filhos ímpios que, não por ódio às iniquidades dos outros, mas por uma afeição por suas próprias contendas, se esforçam ardentemente para atrair a multidão simples e desinformada totalmente para si, envolvendo-a com a ostentação de seus próprios caracteres, ou pelo menos para dividi-los, essas pessoas, digo, infladas de orgulho e enfurecidas com obstinação, insidiosos na circulação de calúnias e turbulentos na incitação de sedições, escondem-se sob a máscara de uma severidade rígida, para que não se prove que estão desprovidos da verdade. E aquelas coisas que nas Sagradas Escrituras são ordenadas a serem feitas com grande moderação e sem violar a sinceridade do amor ou romper a unidade da paz, para a correção das faltas de nossos irmãos, eles pervertem para o sacrilégio do cisma e uma ocasião de separação da igreja. A pessoas piedosas e pacíficas, ele dá este conselho: que corrijam com misericórdia o que puderem, e que o que não puderem, suportem pacientemente e lamentem afetuosamente, até que Deus ou as reforme ou corrija, ou na colheita arranque o joio e separe o trigo. Todos os piedosos devem se esforçar para se fortalecer com esses conselhos, para que, enquanto se consideram defensores valentes e enérgicos da justiça, não se afastem do reino dos céus, que é o único reino da justiça. Pois uma vez que é a vontade de Deus que a comunhão de sua igreja seja mantida nesta sociedade externa, aqueles que, por aversão aos homens ímpios, destroem o sinal dessa sociedade, entram em um caminho no qual estão em grande perigo de cair da comunhão dos santos. Que considerem, em primeiro lugar, que em uma grande multidão há muitos que escapam à sua observação, que, no entanto, são verdadeiramente santos e inocentes aos olhos de Deus. Em segundo lugar, que considerem que entre aqueles que parecem sem sujeitos a doenças morais, há muitos que de modo algum se agradam ou se lisonjeiam em seus vícios, mas que muitas vezes são despertados por um sério temor de Deus para aspirar a uma maior integridade. Em terceiro lugar, que considerem que o julgamento não deve ser pronunciado sobre um homem a partir de um único ato, uma vez que as pessoas mais santas às vezes têm as quedas mais graves. Em quarto lugar, que considerem que o ministério da palavra e a participação dos sacramentos têm muita influência na preservação da unidade da igreja, para que possam ser destruídos pela culpa de alguns homens ímpios. Por último, que considerem que ao formar uma estimativa da igreja, o julgamento de Deus tem mais peso do que o de um homem. Quando alegam que deve haver alguma razão pela qual a igreja é chamada de santa, é necessário examinar a santidade na qual ela se destaca.
para que, ao recusar admitir a existência de uma igreja sem perfeição absoluta e sem pecado, não deixemos nenhuma igreja no mundo. É verdade que, como Paulo nos diz, Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse e a purificasse pelo lavar da água pela palavra, para que apresentasse a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha ou ruga ou qualquer coisa semelhante. No entanto, é igualmente verdade que o Senhor trabalha dia após dia em alisar suas rugas e purgar suas manchas, de onde se segue que sua santidade ainda não é perfeita. Portanto, a igreja é tão santa que está diariamente melhorando, mas ainda não chegou à perfeição. Está avançando diariamente, mas ainda não alcançou a marca da santidade, como será mais plenamente explicado em outra parte deste trabalho. As previsões dos profetas, portanto, de que Jerusalém será santa e que não passarão mais estranhos por ela, e que o caminho de Deus será um caminho de santidade, sobre o qual os impuros não passarão, não devem ser entendidas como se não houvesse mancha remanescente em nenhum dos membros da igreja, mas porque eles aspiram com todas as suas almas à perfeita santidade e pureza. A bondade de Deus atribui a eles aquela santidade a qual ainda não alcançaram plenamente. E, embora tais evidências de santificação sejam muitas vezes raras entre os homens, deve-se manter que desde a fundação do mundo nunca houve um período em que Deus não tivesse sua igreja nele, e que até a consumação de todas as coisas nunca haverá um tempo em que ele não terá sua igreja. Pois, embora no início dos tempos toda a raça humana tenha sido corrompida e contaminada pelo pecado de Adão, ainda assim, dessa massa poluída, Deus sempre santifica alguns vasos para a honra, de modo que não há época que não tenha experimentado sua misericórdia. Isso ele testificou por certas promessas, como as seguintes: Fiz uma aliança com meu escolhido, jurei a Davi meu servo, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o meu trono para todas as gerações. Novamente o Senhor escolheu Sião, desejou-a para sua habitação, este é o meu descanso para sempre. Novamente assim diz o Senhor, que dá ao sol luz durante o dia e as ordens da lua e das estrelas para luz durante a noite. Se essas ordens se afastarem de diante de mim, diz o Senhor, então a descendência de Israel também cessará de ser uma nação diante de mim para sempre. Dessa verdade, Cristo, os apóstolos e quase todos os profetas nos deram exemplo. Terríveis são as descrições nas quais Isaías, Jeremias, Joel, Abacuque e outros deploram os desordens da igreja de Jerusalém. Havia uma corrupção tão geral e extrema no povo, nos magistrados e nos sacerdotes, que Isaías não hesita em comparar Jerusalém a Sodoma e Gomorra. A religião era em parte desprezada, em parte corrompida. Seus costumes eram geralmente desonrados por furtos, roubos, traições, assassinatos e crimes semelhantes. No entanto, os profetas, por conta disso, não levantaram novas igrejas, nem construíram novos altares para a ablação de sacrifícios separados. Mas, independentemente dos caracteres do povo, porque consideravam que Deus havia depositado sua palavra entre aquela nação e instituído as cerimônias nas quais ele era adorado, levantaram mãos puras a ele, mesmo na congregação da ira. Se tivessem pensado que contraíam alguma contaminação desses serviços, certamente teriam sofrido 100 mortes antes de se permitirem ser arrastados a eles. Portanto, não havia nada que impedisse sua saída deles, exceto o desejo de preservar a unidade da igreja. Mas se os santos profetas foram contidos por um senso de dever de não abandonar a igreja por conta dos numerosos e enormes crimes que eram praticados não por alguns indivíduos, mas quase por toda a nação, é uma extrema arrogância de nossa parte presumir imediatamente nos retirar da comunhão de uma igreja onde a conduta de todos os membros não é compatível nem com o nosso julgamento, nem mesmo com a profissão cristã. Agora, que tipo de época foi a de Cristo e seus apóstolos? No entanto, a desesperada impiedade dos fariseus e as vidas dissolutas levadas por todo o povo não puderam impedi-los de usar os mesmos sacrifícios e se reunir no mesmo templo com outros para os exercícios públicos da religião. Como isso aconteceu, senão pelo conhecimento de que a sociedade dos ímpios não poderia contaminar aqueles que com consciências puras se uniram a eles nessas mesmas solenidades? Se alguém não prestar deferência aos profetas e apóstolos, que pelo menos reconheça a autoridade de Cristo. Cipriano observou excelentemente que, embora lágrimas ou vasos impuros sejam encontrados na igreja, isso não é razão para que nos retiremos dela.
Apenas nos cabe trabalhar para que possamos ser o trigo e usar nossos esforços e empenhos para que possamos ser vasos de ouro ou de prata. Mas quebrar os vasos de barro pertence somente ao Senhor, a quem também é dada uma vara de ferro. Nem deixe que alguém se arrogue o que é exclusivamente a província do Filho de Deus, pretendendo limpar o chão, afastar a palha e separar todos os joios pelo julgamento humano. Isso é obstinação orgulhosa e presunção sacrílega, originada de uma frenesi incorrupto. Que esses 2 pontos sejam considerados como decididos. Primeiro, que aquele que voluntariamente abandona a comunhão externa da igreja, onde a palavra de Deus é pregada e os sacramentos são administrados, está sem qualquer desculpa. Segundo, que as faltas sejam de algumas pessoas ou de muitas, não formam obstáculos a uma devida profissão de nossa fé no uso das cerimônias instituídas por Deus. Porque a consciência piedosa não é ferida pela indignidade de qualquer outro indivíduo, seja ele um pastor ou uma pessoa comum, nem os mistérios são menos puros e salutares para um homem santo e justo, porque são recebidos ao mesmo tempo por impuros. Sua severidade e rigor vão a extremos ainda maiores, reconhecendo nenhuma igreja senão aquela que é pura de menores manchas. Eles ficam até mesmo irritados com professores honestos, porque, ao exortar os crentes a melhorias progressivas, ensinam-nos a gemer sob o peso dos pecados e a buscar perdão durante toda a vida, pois assim protegem e afastam o povo da perfeição. Confesso que, em exortando os homens à perfeição, devemos trabalhar com ardor e diligência incessantes, mas inspirar suas mentes com a persuasão de que já a alcançaram enquanto ainda estão em busca dela, considero ser uma invenção diabólica. Portanto, no credo, a comunhão dos santos é imediatamente seguida pelo perdão dos pecados, que só pode ser obtido pelos cidadãos e membros da igreja, como lemos no profeta. A Jerusalém celestial, portanto, deve ser construída primeiro, na qual este favor de Deus pode ser desfrutado, de modo que quem quer que entre nela, sua iniquidade será apagada. Agora afirmo que isso deve ser construído primeiro, não porque possa haver alguma igreja sem remissão de pecados, mas porque Deus não prometeu impartir sua misericórdia, exceto na comunhão dos santos. Nossa primeira entrada, portanto, na igreja e no reino de Deus é a remissão dos pecados, sem a qual não temos aliança ou união com Deus. Pois assim ele fala pelo profeta: naquele dia farei uma aliança com eles, com as feras do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra. Quebrarei o arco, a espada e a guerra da terra, e os farei descansar em segurança. E te desposarei para sempre, sim, te desposarei em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. Vemos como Deus nos reconcilia consigo mesmo por sua misericórdia. Assim, em outro lugar, onde ele prevê a restauração do povo que havia dispersado em sua ira, ele diz: eu os purificarei de toda a sua iniquidade pela qual pecaram contra mim. Portanto, é pelo sinal da ablução que somos iniciados na sociedade de sua igreja, pela qual somos ensinados que não há admissão para nós na família de Deus, a menos que nossa poluição seja primeiro removida por sua bondade. Deus não apenas nos recebe e adota em sua igreja uma única vez pela remissão dos pecados, ele também nos preserva e mantém nela pela mesma misericórdia. Pois qual seria o propósito de obter um perdão que depois não teria utilidade e que a misericórdia do Senhor seria vã e ilusória se fosse concedida apenas uma vez? Todos os piedosos podem testemunhar por si mesmos, pois cada um deles, durante toda a sua vida, é consciente de muitas fraquezas que necessitam da misericórdia divina. E certamente não é sem razão que Deus promete particularmente essa graça aos membros de sua família e ordena que a mesma mensagem de reconciliação seja diariamente dirigida a eles, já que carregamos conosco os resquícios do pecado. Portanto, enquanto vivermos, dificilmente continuaremos na igreja por um único momento, a menos que sejamos sustentados pela constante graça do Senhor em perdoar nossos pecados. Mas o Senhor chamou seu povo para a salvação eterna. Eles devem, portanto, crer que sua graça está sempre pronta para perdoar seus pecados. Por isso, deve ser considerado como uma conclusão certa que, pela liberalidade divina, pela intervenção do mérito de Cristo e pela santificação do Espírito, o perdão dos pecados foi e é diariamente concedido a nós, que fomos admitidos e enxertados no corpo da Igreja.